Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma noite de palestra na nossa Sociedade Espírita Luz do Amanhã. Vamos, como sempre, fazer nossos avisos semanais. Enquanto estamos nesse processo ainda de pandemia, então as palestras serão, por enquanto, aqui somente online. Quando chegarmos à volta às palestras presenciais, nós vamos avisar. Nossos estudos também, todos online, e quando tudo normalizar, nós vamos entrar em contato, vamos avisar por aqui quando vai ser o retorno. Então, sejam todos bem-vindos nessa noite de exposição. Esses são os avisos que temos por agora. Então, vou fazer uma leitura do livro Jornada do Amor. O texto se chama Talentos. Bom e fiel servidor, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Mateus 25, 21. Considerando que os talentos enfocados na parábola evangélica representam dons de Deus a nos favorecer o melhor desempenho em nossa tarefa evolutiva, indaguemo-nos ponderadamente. Possuidores do talento da palavra, valemo-nos da concessão divina para esclarecer, orientar ou geralmente usufruirmos do verbo fácil para criticar e maldizer. Possuidores do talento da locomoção, caminhamos com segurança e equilíbrio, ou seguimos indecisos pelas veredas da sombra e da iniquidade. Possuidores do talento da audição, utilizamos os ouvidos para escutar com sabedoria e apreço, ou nos colocamos prazerosamente à mercê da conversão fútil ou menos digna. Possuidores do talento da visão, empregamos os olhos para a caminhada segura, contemplando horizontes novos, ou oferecemos o campo da visibilidade aos quadros negativos em redor, compactuando-nos com o mal. Talentos, dons da alma, que à semelhança das moedas da parábola, carecem de boa aplicação para se multiplicarem através das oportunidades valiosas e dos testemunhos enobrecedores. Aproveitemos, assim, o tempo à nossa frente, empregando conscientemente a bênção das horas na multiplicação e divisão dos talentos, com que o Senhor nos agraciou as vidas, a fim de que nossa reformulação interior se concretize através dos bons propósitos de uma existência consciente cristã. Então, a partir dessa leitura da noite, nos preparando para esse momento da realização da exposição da noite, que tenhamos sempre a presença de amparo do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores espirituais, e que estejamos abertos, com ouvidos de escutar a mensagem que vamos receber nessa noite. Que assim seja. Então, a palestrante da noite é a Rosângela Renz. Ela é essa nossa irmã de caminhada na Sociedade Espírita Luz do Amanhã, e a palavra está com ela agora. Boa noite a todos os irmãos e as irmãs que estão em sintonia conosco nesse instante, conectados por esse veículo que agora parece-nos tão importante nesses momentos em que não podemos mais estarmos presentes ao vivo. Esse veículo de comunicação é muito importante para nos conectarmos no exercício do entendimento, do estudo, da busca dos valores evangélicos, né? Então, essa noite,
rogando mais uma vez a assistência fraterna do Mestre Jesus, vamos reflexionar sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das 3 revelações. E é muito importante a gente fazer um vínculo, porque as pessoas às vezes têm dúvida, né? Seria o Espiritismo uma religião? Qual é o vínculo do Espiritismo com as religiões que vieram antes? E por isso, então, a gente vai buscar esses ensinamentos para fazer esses links tão necessários. Primeiro, é importante que a gente saiba que o Espiritismo iniciou a partir das questões filosóficas que os homens precisavam responder, né? Eles precisavam ter respostas conscientes e objetivas sobre quem eu sou, por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. E a partir desse questionamento filosófico, a doutrina espírita estendeu a aquisição do conhecimento através da interferência dos espíritos que vieram responder essas questões e que vieram trazer uma explicação lógica para todas aquelas questões que ainda permaneciam na consciência de todos os que viveram aquele momento e que ainda hoje buscam o Espiritismo. Mas então nós vamos ver por que entrou a questão religiosa na doutrina e qual o vínculo dela com as comunicações anteriores religiosas. Claro, a partir do momento em que o Espiritismo respondeu essas questões filosóficas e descobriu a imortalidade da alma, no sentido mais literal, porque conversou com aqueles que estavam no outro plano, em outro lado da vida, e eles vieram dar testemunha do que viveram e o que passavam lá, nesse plano depois do desprender-se do físico. Fez com que essa revelação fez com que buscássemos, então, uma postura ética, um comportamento que pudesse orientar a aquisição de virtudes, que pudesse nos fortalecer para que fôssemos melhor, para então merecer, né? Conquistar algo melhor, porque a morte não acaba com tudo, a morte continua, aquele mesmo processo em que eu estava aqui. E nessa busca, então, por essa orientação, por esses segmentos éticos e morais, entrou Jesus, como o mais perfeito e modelo guia da humanidade. E aí, então, nós vamos ter essa inserção religiosa na doutrina, que é também filosofia e ciência, porque foi adquirida através da investigação. Então, vamos buscar essa conexão com as revelações anteriores, porque o Cristo é o vínculo entre essas 3 revelações que nós vamos ver e que estão anotadas, né, e bem explicadas no Evangelho, entre Moisés, que veio antes, e a terceira, que é ele mesmo, como Consolador prometido, na doutrina dos Espíritos. Então, Moisés foi o primeiro a receber as revelações de ordem divina que orientam o povo e que servem até hoje, porque tem partes da humanidade que não aceitou o Cristo como o próximo profeta que viria continuar isso. E nem por isso não tem uma orientação moral condigna, porque essa veio com Moisés também. Então, quando Cristo disse, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto resta um único ponto, a lei se cumprirá. Então, ele não destruiu aquilo que a primeira revelação trouxe. Mas vamos ver primeiro o que significa revelação. Buscando
no dicionário, nós vamos ter diversos conceitos, mas eles convergem entre si. Um deles diz que a palavra revelar significa tirar o véu, ou seja, mostrar aquilo que está oculto. Em outros, vai dizer que a denominação revelação divina, de modo genérico, é para todos conhecimento transferido, conhecimento comprovado através do tempo. Ou também vai dizer que, de modo geral, revelação divina é a experiência de aquisição de um conhecimento transmitido. Foi o que aconteceu primeiro com Moisés e depois com o Cristo e, num terceiro momento, com a doutrina dos Espíritos. Também nas religiões braâmicas, o termo se refere a um processo, a uma transformação advinda de um conhecimento transmitido, mas é um processo. Então, Moisés foi o primeiro a trazer uma revelação, porque o povo hebreu já era adepto de um Deus único. Então era mais fácil que essa revelação chegasse aí, porque os povos primitivos tinham diversos deuses, que até traziam uma condução moral à medida em que ele se misturava com os homens, mas traziam uma condução para que esses homens encontrassem um caminho para que se aperfeiçoassem moralmente. Mas o Deus único é uma necessidade, porque se ele é o Criador, e ele é o início, o princípio, não dá para ter vários, e nós vamos entender a interpretação. Então, o Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos, porque dali as coisas se desenvolveram, né? Foram para o resto do mundo. O povo hebreu foi o instrumento de quem se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou este povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Porque o povo hebreu passou por aquelas dificuldades, era cativo, foi conduzido por Moisés. Então, esses mandamentos de Deus dados por Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Mas restringe-se o sentido, e na prática, porque nós vamos ver em Moisés não só aquele legislador que trouxe a parte divina contida nos 10 mandamentos, mas também aquele legislador terreno que precisava conduzir um povo rude e que precisava de umas leis mais fortes. Então, nós vamos encontrar 2 partes nos ensinamentos de Moisés. Então, e a moral que Moisés ensinou era apropriada a esse estado de adiantamento que se encontravam aqueles povos, que ele propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar um Deus de outro modo, a não ser pelo meio do holocausto, que era como eles adoravam Deus, fazendo oferendas, né? Nem que se devesse perdoar um inimigo. No notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido, né? Se achava em moralidade ainda difícil para entender tudo o que era preciso. Então, Moisés, então, vai trazer nessa revelação 2 partes bem distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés, para conseguir disciplinar, né, o povo daquele momento, né, que tinha costumes, que tinha um caráter ainda difícil e que precisava se modificar pelo tempo. E essas leis se modificaram com o tempo, porque os homens se aperfeiçoam e mudam, e as leis mudam sempre. Então, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos que iniciaram com Moisés, e que não modificaram com Cristo
Ao contrário, foram ampliadas e melhor entendidas, e nem foram modificadas com a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos. Então, vamos ver como essas leis foram entendidas e ampliadas. O primeiro mandamento dado a Moisés diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da casa, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis e não prestarei culto soberano. Bem, este mandamento, que a gente simplesmente diminui para amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ele, na verdade, vem explicando por que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque Deus é esse soberano, e ele, então, no explicar isso, ele até diz também assim, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da casa da servidão e que pune a iniquidade na terceira e na quarta geração. Isso é uma coisa que dificilmente as doutrinas cristãs tradicionais conseguem explicar. Como assim? O Deus, né? O Deus soberanamente bom e justo pune na terceira e na quarta geração? Vejam a interpretação disso, até nós vermos como a doutrina espírita esclarece isso. Então, nos textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicânica e na Católica, pela tradução de Figueiredo, na Protestante, pela tradução de Almeida e outros, torna-se monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos, inocentes teriam que ser castigados pelos pecados dos pais, avós, bisavós, tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei da única vida. O texto certo, que agora já é produzido pelas edições mais recentes, vai dizer, né? No Brasil, a tradução mais recente é a de Zamenhof, que já diz, né? Mostra que a lei ensina veladamente a reencarnação e as expiações e provas, na primeira e na segunda geração, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou, mas um pouco mais tarde, na terceira e na quarta geração, é ele mesmo que volta para receber as consequências das suas faltas. Assim, o culpado mesmo, e não outro, paga pelas suas dívidas. Então, veladamente, traz aquilo que a doutrina dos espíritos na terceira revelação vai ampliar e explicar como se sucede, como acontece, como o espírito evolui, fazendo essas experiências na Terra, ora vindo e retornando ao plano espiritual, sempre aprendendo, sempre provando aquilo que aprendeu, porque na Terra é assim, a gente continua sempre aprendendo, mas a gente só vai provar o que aprendeu aqui. Então, é necessária a reencarnação, muito necessária. E o Espiritismo vai ampliar. Veja, o primeiro mandamento, Moisés não tinha como ser entendido tudo isso. Mas nós vamos ver isso na segunda revelação, que foi a do Cristo. Cristo vai trazer num diálogo com Nicodemos, um senador da justiça, né, que veio perguntar a eles sobre o nascer de novo, porque eles já estudavam isso na época do Cristo. E Cristo vai explicar bem, né? Quem não renascer, tem que renascer da carne e do espírito. E explicou bem. Ele também explicou quando falou com Filipe de Cesareia, quando se interrogaram quem era ele, que não era João Batista reencarnado. Então, por diversos momentos, Jesus também vai explicar essa situação da continuidade da vida. Aliás, ele vai testemunhar isso até o final, porque quando ele se deixa levar para a crucificação e se entrega de novo, ele vai voltar e dizer, isso não é o fim, eu continuo, mostrando-se para Madalena primeiro,
Então Jesus também explicou, mas nem lá em Moisés e nem em Jesus, que é a segunda revelação, houve um bom entendimento, porque precisava um terceiro momento para que o povo mais evoluído e mais consciente pudesse entender melhor isso. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre esses 10 mandamentos e o que eles representavam na época, porque na época eles eram mesmo algo que estava segurando as dificuldades que aquele povo tinha de conter os seus impulsos e a sua agressividade. Tá? Então, o segundo diz, para que nós pudéssemos pronunciar o nome do Senhor, então, ver que nós somos criaturas, há um Criador, para que a gente pudesse interagir com esse Criador. Tá? Não pronuncie em vão o seu nome, mas busque com o coração. O terceiro, para que nós lembrássemos de santificar um dia. No caso, ele trouxe o sábado. Quer dizer, um dia para que a gente pudesse meditar, para sair da correria do dia a dia, daquele automatismo, para entender, nossa, né, o que é realmente o meu propósito aqui, qual é ele, né? O quarto, honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra. Porque o povo era mais egoísta. Dificilmente se sacrificava por aqueles que vieram antes e que tinham mais dificuldade. Então precisava, embora isso continue, e é importante, honrar aqueles que vieram antes. Porque a bênção da reencarnação é muito importante. E alguém nos facilitou. Então é preciso que a gente honre isso. Aí, não mateis. Olha só. Naquele momento, eu acho que ao diminuir esse mandamento só nisso, Moisés realmente pretendia que parasse a matança, porque por motivos fúteis eles estavam se matando um ao outro de diversas formas. Mas esse não matar, hoje, vai bem além daquela violência primitiva de que se tiravam as vidas, né, por motivos fúteis. Hoje, nós podemos ampliar esse não matar para uma série de outras coisas que a gente mata e não tem a consciência de que se está matando. No sexto, não cometeis adultério. Muita gente entende esse mandamento como sendo um freio para as relações, tá? para as traições. E, na verdade, não é só isso. Não adulterar é não adulterar qualquer coisa. Não é só uma relação, mas é também qualquer produto que a gente venha tirar do seu objetivo, né? Qualquer adulteração, botar água no leite é adulterar o leite. Qualquer coisa que a gente adultere, a gente está, às vezes, cometendo atos de indisciplina, de desordem. Então, não adulterar é muito difícil, porque às vezes a gente vive num automatismo e nem está percebendo que está adulterando uma filosofia, uma mensagem, porque a gente, às vezes, leva o próprio entendimento e adultera aquele que veio antes. Não roubeis. Claro que ali era para que realmente o povo pudesse segurar esse ímpeto de desejar o que é dos outros e de buscar através do roubo. Mas hoje, o não roubeis vai para não roubar a paz, a tranquilidade, uma série de coisas contra os nossos semelhantes. Não prestei testemunho falso contra o vosso próximo, é o oitavo, né? Que hoje, olha só, a gente acha que isso, nossa, foi naquele tempo. Escutem as mídias hoje. As fake. O que é isso se não um testemunho falso contra o próximo? Naquele ímpeto de se mostrar, de querer que a sua verdade seja aceita por todos, às vezes não se pensa no que está se destruindo com o falso testemunho. Ou disseminando aquilo que não temos certeza. Não desejais a mulher do vosso próximo. Houve um momento que alguém perguntou para Jesus na segunda revelação. Então, por que Moisés disse que podemos dispensar, devolver a mulher ou apedrejá-la? E Jesus disse, pela dureza dos vossos corações. Porque naquele momento, se não permitisse isso, eles matavam, simplesmente, mas seguiam adiante.
Esses éramos nós, não pense que nós também não experienciamos nesses momentos, senão não estaríamos aqui, nesse ponto de evolução. Então, não, o 10º, não cobiçais casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Por quê? Porque, às vezes, eles tinham uma pendência, uma discussão, uma dificuldade, e eles iam lá e tomavam tudo. Se a pessoa tomava o seu asno, ele ia lá e tomava a casa, e tomava tudo. Então precisava ter uma ordem, uma organização. Embora essa tivesse o princípio divino, também estava legislando um povo que precisava disso. Bem, todas as outras leis de Moisés para disciplinar aquele povo, se não essas que de origem divina, que estão nos 10 mandamentos, então, todas as leis que Moisés decretou, fora essas, é obrigado que se via conter, fez, né, por estar obrigado e por conter o temor. Um povo que no natural era turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então, ele precisou trazer esta autoridade através do apoio divino. A autoridade do homem precisava se apoiar na autoridade de Deus. Né? E aí, então, veio uma ideia de Deus terrível, impressionando as criaturas ignorantes, porque se misturou, né? Ele precisava desta moral para ser ouvido, para ser interpretado pela população. Então, é evidente que aquele que incluíra entre seus mandamentos esse não matareis, não causaria dano ao vosso próximo. Né? Não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. Então, as leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam-se, pois, de um caráter essencialmente transitório, porque elas iriam mudar conforme a evolução. O Cristo, que é a segunda revelação, ele já veio muito mais amoroso, diferente, porque, embora ainda personificado, porque Moisés e o Cristo estiveram personificados numa individualidade. A terceira revelação não, é uma outra forma de chegada dessa nova revelação, né? Mas o Cristo, como ele mesmo disse, não veio destruir a lei, ele veio desenvolvê-la, ele veio adaptá-la. Ele veio dizer, não mais a lei de Talião, agora a lei do amor. Vamos amar os inimigos, vamos entender esse processo. Mas também ainda precisou de, no futuro, novas interpretações para ser bem entendido. Né? Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. É a base da doutrina do Cristo. Tá? Porque ele vem trazer agora um Deus amorável, um Deus que se justifica pelo conhecimento da nossa posição na Terra. Então, enquanto as leis de Moisés modificavam, enquanto as leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente. As leis de Moisés, aquelas que era o legislador humano, ele modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-la passar do que reduzindo a simples prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: aí está a lei toda e os profetas. Então, simplificou, trouxe a lei do amor. Faça o que gostaria que vos fizesse. E quanto à questão, o céu e a terra não passarão, sei que tudo esteja cumprido até o último ponto, quis dizer que não é a interpretação de que isso é só para um povo, né?
Jesus trouxe aí o cumprimento integral como praticado na Terra inteira, em toda a sua pureza, com toda a sua aplicação e as suas consequências. Para todos, de que serviria haver sido promulgada essa lei se ela devesse constituir privilégio de apenas um povo, de alguns homens, ou sequer de um único, né? Então, todos os filhos de Deus, todos os homens, têm sem distinção, né? Sem distinção, são objetos da mesma solicitude divina. Então, é para todos cumprir a lei, não só o povo hebraico. E o papel de Jesus, então, não é de um simples legislador moralista, ele nem fez este papel, né? Embora ele cumprisse as profecias que lhe anunciavam o advento, porque ele não destruiu a lei, todas aquelas situações que ele viveu no Calvário e na crucificação estavam previstas para o próximo profeta. Então, sua autoridade vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão. Ele viera ensinar os homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então ele já trazia aqui um grande conhecimento que a doutrina vai ampliar depois. Tá? Há uma pluralidade de mundos habitados. Há um reino dos céus melhor que esse que a gente vive aqui. Tudo a seu tempo e ao seu momento. Então, entretanto, não disse tudo. Limitou-se, né, respeitou os pontos, muitos pontos, só lançou um germe de verdade, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidos pelos homens. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser compreendido o sentido oculto de algumas palavras com o tempo, e que aconteceu depois na terceira revelação, que, como ele mesmo, nós vamos ver no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, a questão da reencarnação que nós falamos ali. E no capítulo 5, no capítulo 6, a terceira revelação, né? Então ele vem dizer que não é o capítulo 6, eu tirei aqui, mas ele vem dizer, o próprio Cristo, em Mateus, vai dizer: se me amais, guardais meus mandamentos, e eu vos enviarei o Consolador prometido, que ficará entre vós até os final dos tempos. O Consolador virá reviver tudo o que ensinei e explicar algo mais, tirar o véu. E aí esse Consolador são o Espírito de verdade, que é ele mesmo, através dos Espíritos que dirigiram a Kardec esse conhecimento, ampliando aquilo que ele não pôde deixar claro naquele momento para a humanidade. Então, o Espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar aos homens de forma irrefutável a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, mostrando não mais como uma coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico, do maravilhoso. É essa revelação que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu inteligível, ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio do qual tudo se explica de modo bem fácil. É a terceira revelação, que vem cumprindo a lei do progresso, acompanhando o progresso da humanidade. Então, o Espiritismo é a terceira revelação de Deus, mas não está personificado numa individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. E, de certa maneira, é um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz
um tributo de luzes aos homens, para eles tornarem conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Porque a vida não começa no túmulo e nem termina, não começa no berço e nem termina no túmulo. Então nós precisamos entendê-la, tá? Quais são as consequências do que vivemos aqui, né? Para o depois e para o retorno. Então ele trouxe uma contribuição valiosíssima. E ao explicar isso, ele vai nos deixar bem claro que é importante que a gente siga as orientações do Cristo para adquirirmos bastante virtudes, para vivermos o bem, para diminuirmos as nossas tendências, que ainda são primitivas, porque nós estamos no processo quase inicial nesta evolução que nos espera, mas que é preciso esforço, mas esforço que compensa. Então, como o Cristo disse, não vem destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas de forma alegórica, nem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou para as coisas futuras. Então, são chegados agora os tempos de desenvolver as ideias, para que se realize o processo, né? Os processos que estão nos desígnios de Deus. E isso tem agora também uma contribuição da ciência, para que as mentes possam estar abertas e compreender melhor isso. Porque esse é o tempo. Só que essas ideias, elas vêm sempre também com dificuldades, porque tudo aquilo que é novo, ele provoca primeiramente uma rejeição, porque ele desacomoda. Ele faz com que a gente tenha que interpretar e acomodar aquilo, deixar o velho. Então, ele também vai fazer isso. Tá? Não se acredita, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas, o desenvolvimento que advém dessa terceira revelação. Não, aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, as ideias que trouxeram a terceira revelação, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza, a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes é a chave da vida futura e descerrará as portas da felicidade eterna. Este é o objetivo e o caminho que o Espiritismo nos traz. A moral autônoma. Seguir esse processo de aperfeiçoamento. Né? A aliança da ciência e da religião foi uma contribuição importantíssima nisso. Porque a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outras do mundo moral, que tem que estar associado. Porque se nós evoluirmos só intelectualmente e não moralmente, nós vivemos na perturbação que estamos vivendo agora, que os valores, aquelas aquisições da ciência, da intelectualidade não são para todos, porque a moral de todos não são igual. Ainda continuam uns tomando mais dos outros e sendo de forma imperfeita tudo isso na distribuição, né? Então, tendo, no entanto, as leis o mesmo princípio que é Deus, Deus criou as duas alavancas, a inteligência e a moral, né? Se não fosse isso, se Deus não tivesse criado as duas, seria um erro, né? Porque Deus não pode destruir a sua própria obra, e as duas são obra de Deus. Então, há de ter um ponto de equilíbrio e de compatibilidade entre os dois. Então, e é esse o momento que nós estamos vivendo, o encontro da ciência e da moral, que é o exercício da religiosidade ou da espiritualidade, da busca
da nossa reforma, da nossa completude como seres melhores, né? E a incompatibilidade que existia entre as duas, achando-se cada uma no exclusivismo, né, do seu lado, é que deu origem a tantas interpretações e tantas incredulidades e tanta intolerância. Mas são chegados os tempos em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino vem, né, tem que ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, marchando combinadas, e se prestarão um mútuo concurso. Então, esse é o encontro da ciência com a religião. Porque fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é isso que a terceira revelação traz. Quando ela diz que Deus não é um ser que distribui privilégio ou que dá castigo, mas é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema que regulamenta o universo. Então eu tenho que entender através de que ele regulamenta? Onde estão as leis naturais? Como eu vou me inserir nelas para crescer sem o concurso da dor? Porque eu posso aprender na razão, nos sentidos, na emoção e crescer. Mas não, se eu não fizer esse caminho, eu vou optar o outro, que me faz ir para frente mesmo que tropicando. Então, o Espiritismo e a ciência juntos vão fazer agora com que a nossa fé seja raciocinada, que possamos entender tudo aquilo que antes estava no domínio do fantástico, do maravilhoso, porque a gente não entendia como se passava, como o espírito vai progredindo e da onde a gente veio, né, como a evolução espiritual se deu. Então, esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas leis morais são imutáveis, sim, tá? Tanto quanto a da existência dos astros, né? Dos astros e todos os seres. Então, provada essa relação, lança-se nova luz, e a fé agora dirige-se à razão, que não é mais ilógica, foi vencido o materialismo, porque é a única teoria que não se sustenta, porque tudo é energia condensada em diversos estágios vibratórios, isso a própria ciência provou. Então, toda a revolução, e essa grande revolução se opera e é trabalhada pelos espíritos, por todos nós, né? E é um processo que dura 18 séculos, porque começou com Cristo, mais que isso, né? Depois, não é, advindo a terceira revelação, então ficou tudo mais fácil, né? E agora é fácil prever as consequências dessas informações novas, porque isso acarretará novas relações sociais, porque é inevitável essas modificações. Imagina, se eu tenho certeza que eu vou voltar e que eu continuo, eu tenho que preparar a minha volta. Então, eu não vou destruir o planeta, como muitos têm, inconscientemente ainda pode estar nesse caminho, tá? Ou eu não vou me comprometer com grandes tragédias, né? Porque eu vou ter que colher, porque aí tem uma outra lei chamada ação e reação que faz com que eu vá encontrar o que eu fizer agora, no caminho depois. Então vai mudar as relações sociais, né? Porque ninguém terá força para se opor quando isso vem de forma tão objetiva, tão direta, tão fortemente explicada, né? E isso está nos desígnios de Deus, porque é a lei do progresso. Então, a terceira revelação, ela vai trazer para nós
uma interpretação do mundo sem desconhecer as que vieram antes. Tá? Porque nós vamos nos conhecer e entender o nosso processo evolutivo quando a gente olhar também o que veio antes. Tá? Porque como um geógrafo na Terra, ele vai buscar no solo o que se passou no passado, nós também temos registrado em nós mesmos, basicamente no corpo perispiritual, tudo aquilo que foi registrado durante as nossas experiências nas vidas terrenas. Então, nós precisamos buscar, às vezes, isso para entender que a gente já deu alguns passos importantes e decisivos. Mas é importante não nos acomodar agora. Seguir essas orientações que estão a par da ciência. Porque a terceira revelação diz: se a ciência provar que eu estou errado, fique com a ciência. Então é algo bem lógico, bem objetivo, que faz com que a gente tenha mais clareza no seguir essa direção. Então, é isso que eu queria trazer neste momento, para que a gente pudesse entender essas interpretações aí e essa conexão dessas três revelações. Mas sempre entender, ou sempre buscando aquilo que podemos, ampliando a nossa consciência para incorporar cada vez mais, compreender profundamente aquilo que nos chega sem preconceitos, sem nos opor, porque o novo, ele chega, não tem como. Então vamos interpretar e saber o que a gente pode encontrar nesse novo e o que nos serve. E essa é uma grande sugestão. O Evangelho segundo o Espiritismo fala muito dessa terceira revelação através da vivência dos ensinamentos do Cristo, que foi todo amor. Tá? Então, espírita é cristão. Ser espírita é ser cristão. Eu agradeço todos que estiveram conectados conosco e peço que busquem esse evangelho, esse capítulo, para também fazer as suas interpretações, para compreender a amplitude disso tudo. Muito obrigado, que Deus esteja conosco e que Jesus continue orientando as nossas vidas através da intuição, que ela nos leve sempre a um caminho de paz, de luz, de bons propósitos. Muito obrigado, que assim seja, irmãos.